Talvez você esteja me ouvindo agora depois de um dia longo, com o corpo cansado e a mente cheia de números, boletos, datas de vencimento, parcelas, dívidas que parecem nunca acabar. Talvez você esteja lavando a louça, voltando do trabalho, deitado na cama, rolando o feed porque não aguenta mais pensar, mas também não consegue parar de pensar. Feche os olhos por um instante, se isso for possível agora, e imagine a cena que o título deste vídeo desperta em você. O salário de um mês em 7 dias. Perceba o que acontece no seu corpo quando você ouve isso. Talvez venha um misto de esperança e desconfiança. Parte de você quer acreditar que existe um jeito mais leve de viver. Outra parte, cansada de promessas vazias, já se arma. Lá vem mais uma ilusão. Eu entendo essa defesa. Você não é fraco nem incrédulo. Você está cansado. Cansado de trabalhar o mês inteiro para ver o dinheiro evaporar em poucos dias. Cansado de sentir que a vida está sempre um passo à sua frente. Cansado de sentir que está sempre correndo atrás e nunca alcança. A verdade é que antes de falar de qualquer técnica, eu preciso te dizer algo com muita honestidade. Este vídeo não é uma fórmula mágica para fazer dinheiro cair do céu. Não é um truque para enganar o universo e pular etapas. E, ao mesmo tempo, ele também não é só mais um discurso bonito sobre prosperidade. O que nós vamos fazer aqui é abrir um espaço interno, um laboratório dentro de você, onde fé, mente e ação começam a se alinhar de um jeito diferente. Quando você ouve o salário de um mês em 7 dias, talvez pense em sorte, em aposta, em milagre instantâneo. Mas o que eu quero te convidar a experimentar é outra coisa. E se esses 7 dias forem, na verdade, um tempo de reorganizar a forma como o seu cérebro, o seu corpo e o seu espírito se relacionam com o dinheiro, com o tempo e com seu próprio valor? A neurociência já sabe que o seu cérebro não é uma pedra, ele é plástico, ele muda. Isso se chama neuroplasticidade, a capacidade de criar novas conexões, novos caminhos, novos hábitos de pensar e sentir. A espiritualidade profunda também diz algo muito parecido de outro jeito. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quando você junta essas duas visões, algo poderoso acontece. Você entende que não está condenado a repetir a mesma história de escassez para sempre. Você foi condicionado a ela, e o que é condicionado pode ser reprogramado. Ao longo deste áudio, nós vamos caminhar juntos por uma técnica de 7 dias. Não é um ritual mágico, é uma proposta de ajuste fino. Em vez de tentar forçar o mundo externo a mudar, nós vamos trabalhar no seu relógio interno da riqueza, na sua identidade financeira, no estado do seu sistema nervoso, no seu campo emocional e na forma como você enxerga suas fontes de renda. É como se, por 7 dias, você abrisse um acordo com você mesmo. Eu vou observar de perto o que vibra em mim quando eu penso em dinheiro, e vou, com gentileza e firmeza, começar a trocar essa vibração. Talvez você sinta vergonha da sua situação atual. Talvez você evite olhar o extrato bancário porque dói demais encarar os números. Talvez você se sinta atrasado em relação aos outros, comparando sua vida com a de amigos, familiares, pessoas na internet. E talvez, no fundo, você já tenha se perguntado se Deus esqueceu de você nessa área. Eu quero que você saiba, a sua dor é real e ela é vista. Sua história não é pequena porque suas contas estão apertadas. Você não é menos espiritual porque sente medo de faltar. Você não é menos filho de Deus porque ainda não entendeu como prosperar. Você está em processo, e esse processo pode ser mais consciente, mais amoroso, mais alinhado com aquilo que você é de verdade. Quando eu falo em ativar o seu fluxo de riqueza, eu não estou falando apenas de dinheiro entrando na conta. Eu estou falando de um estado em que sua mente deixa de ser um campo de guerra e começa a ser um altar vibracional alinhado com abundância, clareza e dignidade. A física moderna já fala de campo, de energia, de informação que responde ao que você emite de forma repetida. A oração verdadeira, a visualização, as afirmações, tudo isso, quando vivido com emoção sincera e atitude coerente, vai moldando esse campo. Não é mágica, é coerência. O que vamos fazer nesses 7 dias é iniciar uma mudança de coerência. A resposta honesta é: 7 dias não vão resolver toda a sua vida, mas podem inaugurar uma nova forma de caminhar.
Podem ser a primeira semana em que você não briga com o dinheiro, mas o escuta. A primeira semana em que você não se xinga por causa das contas, mas começa a se tratar como alguém digno de soluções. A primeira semana em que você para de agir apenas em modo sobrevivência e dá pequenos passos no modo criação. Então, enquanto você me ouve, eu te convido a considerar uma possibilidade. E se esses próximos minutos forem o início de um pacto silencioso entre você e você mesmo? Um pacto de respeito, de verdade, de compromisso interno. Um pacto em que você decide que não vai mais aceitar viver como se fosse estranho à própria abundância. Que não vai mais tratar o dinheiro como inimigo, mas como linguagem. Uma linguagem que você pode aprender a falar de outro jeito. Aos poucos, com paciência, com fé inteligente, com escolhas pequenas, porém consistentes. Se fizer sentido, apenas permita continuar comigo. Respire um pouco mais fundo. Perceba o contato dos seus pés com o chão, do seu corpo com a cadeira ou a cama. Traga sua atenção de volta para aqui e agora, porque é a partir desse lugar de presença que nós vamos entrar, passo a passo, na técnica dos 7 dias que começa por dentro, muito antes de aparecer no seu extrato bancário. Quando a gente fala em transformar 7 dias em algo que vale por 30, não é só sobre dinheiro entrando mais rápido. É sobre quando 7 dias valem 30, como reprogramar o relógio interno da sua riqueza. Existe dentro de você um relógio invisível, um jeito de sentir o tempo, de medir o esforço, de calcular se a sua vida está adiantada ou atrasada. Esse relógio não marca só horas e dias, ele marca merecimento, ele marca valor, ele marca esperança. E é exatamente nesse ponto que começa o primeiro movimento dessa técnica, a dor silenciosa do tempo que nunca basta. Você sente isso na pele. Dias que passam voando, meses que terminam antes de você conseguir respirar, anos que se acumulam com a sensação de que você ainda está no mesmo lugar. A exaustão de trabalhar o mês inteiro para ver o dinheiro evaporar em poucos dias e a sensação de que a vida está atrasada, não só financeiramente, mas espiritualmente. Talvez você olhe para sua idade e pense, eu já deveria estar em outro nível. Talvez veja amigos prosperando, viajando, conquistando coisas, enquanto você sente que está eternamente no começo, recomeçando do zero. Isso dói num lugar muito íntimo, porque não é só sobre conta bancária, é sobre identidade, sobre valor, sobre a sensação de estar cumprindo ou não o propósito da sua própria existência. E, sem perceber, essa dor vai te ensinando a ver o tempo como inimigo. Quanto mais o tempo passa, mais medo você sente de ficar para trás. E quando o tempo se torna inimigo, cada dia parece pequeno demais para uma virada real. É aí que entra o erro invisível. Tentar mudar a renda sem mudar a percepção de tempo. Porque se por dentro você ainda acredita que tudo só pode acontecer lá na frente, um dia, quando der, o seu subconsciente continua operando no ritmo antigo. Como o cérebro condicionado à escassez transforma qualquer ganho em não é suficiente, distorcendo o tempo psicológico e mantendo você preso ao ciclo mês a mês. Mesmo quando entra um dinheiro a mais, uma venda extra, um bico, uma comissão inesperada, algo dentro de você corre para encaixar aquilo dentro do mesmo velho roteiro. Paga uma dívida, resolve um buraco, compra algo para compensar a dor e de novo volta ao zero. É como se o seu cérebro tivesse aprendido que a sua história é sempre essa. Corre o mês inteiro, apaga incêndio, respira 2 dias, recomeça. Quando a neurociência fala de redes neurais, ela está falando justamente desses caminhos automáticos de pensamento e sensação que o seu cérebro segue sem nem te consultar. A forma como você percebe o tempo financeiro, se ele é sempre curto, sempre tarde, sempre insuficiente, faz parte desse programa. E a espiritualidade profunda confirma: cada um colhe segundo o que semeia, inclusive no jeito de ver o próprio tempo. Se eu planto todos os dias a crença de que não vai dar tempo, o que eu colho é mais pressa, mais escassez, mais correria. E aí surge uma armadilha muito comum, porque a pressa de ganhar rápido sabota exatamente o que você quer acelerar. Quando a necessidade é grande, a mente entra em desespero. Eu preciso resolver isso logo, eu preciso de dinheiro agora, eu não posso esperar.
A urgência dispara o modo de sobrevivência do sistema nervoso. Nesse estado, o campo mental encolhe, a criatividade financeira cai e você literalmente não enxerga oportunidades que encurtariam o caminho. Biologicamente, quando seu corpo entende que está em perigo, mesmo que o perigo seja um boleto vencendo, ele direciona energia para lutar ou fugir, não para criar. O Sandy sai do córtex pré-frontal, a área mais criativa, estratégica e visionária do cérebro, e vai para as regiões mais primitivas, focadas apenas em sobreviver ao próximo minuto. Nesse estado, você tende a repetir o que sempre fez. Aceita qualquer coisa, se vende barato, toma decisões impulsivas, cai em propostas ilusórias. Do ponto de vista espiritual, é como tentar orar em pânico. Você até fala as palavras certas, mas por dentro está vibrando medo, desespero, impotência. Esse desalinhamento entre o que você pede e o que sente confunde o campo, confunde o corpo, confunde o caminho. O que eu quero te convidar a experimentar nesses 7 dias é um outro ritmo. Um ritmo em que você não nega a urgência, mas também não é engolido por ela. E é aqui que entra o exercício prático, o ritual de 7 dias para expandir a percepção de valor por hora. Uma prática diária simples de 15 minutos que une imaginação guiada, respiração e escrita consciente para ensinar seu cérebro a associar seu tempo a soluções de maior valor, não apenas a horas vendidas. Se fizer sentido para você, pode experimentar assim. Nos próximos 7 dias, escolha um horário em que você possa ficar 15 minutos em relativo silêncio. Pode ser de manhã bem cedo, antes da casa acordar, ou à noite, quando tudo já estiver mais calmo. Comece com 3 minutos de respiração consciente. Inspire pelo nariz, contando até 4, segure o ar por 4 segundos, solte pela boca em 6 segundos. Deixe o corpo entender que, por alguns instantes, você está seguro. Depois, feche os olhos e por 5 minutos use a sua imaginação como Neville Goddard ensinava. Veja, sinta e viva internamente uma cena em que o seu tempo vale muito mais. Pode ser você recebendo por um trabalho que faz em menos horas o que antes levava um mês inteiro. Pode ser você sendo reconhecido por uma habilidade que hoje você nem considera monetizável. O importante é sentir. Como seria um dia em que uma única hora sua gerasse o que hoje você leva vários dias para ganhar? Sinta a leveza, a surpresa boa, a gratidão. Não é para ter a resposta perfeita, é para começar a ensinar o cérebro a fazer novas conexões. Por fim, repita mentalmente por 2 minutos um pensamento mantra que faça sentido para você, algo como: meu tempo se alinha à abundância, não ao sacrifício vazio. Uma hora da minha vida carrega a semente de muitos dias de colheita. Você não está prometendo nada para o universo. Você está ensinando o seu sistema nervoso a associar tempo com valor, não apenas com cansaço. Para ajudar essa prática a se enraizar, imagine agora a metáfora simbólica, o calendário interno que você herdou sem perceber. Como se dentro de você houvesse um calendário antigo, marcado por gerações de aperto financeiro. A técnica não atrai dinheiro do nada, ela troca o calendário, e quando o calendário muda, a colheita muda de ritmo. Talvez na casa onde você cresceu, o mês sempre terminasse em tensão. Talvez você tenha ouvido desde pequeno frases como: até cair o pagamento a gente se vira, no começo é bom, no fim é sofrimento. Essas frases foram desenhando no seu subconsciente um tipo de calendário em que a abundância só existe alguns poucos dias e o resto é luta. É como viver num campo onde só se colhe uma vez por ano e o resto é espera angustiada. O que estamos começando a fazer nesses 7 dias é riscar esse calendário velho e desenhar um novo, onde o fluxo pode vir em ondas diferentes, em momentos inesperados, por canais que hoje você nem considera. Não é fantasia, é mudança de ritmo interno. E quando o ritmo interno muda, você começa a se posicionar de outro jeito, a perceber outras portas, a tratar cada hora do seu dia com mais respeito. Pergunta sincera para você levar com calma. E se, daqui a algumas semanas, você perceber que o que mudou primeiro não foi o valor na sua conta, mas a forma como você enxerga o seu próprio tempo? Como isso começaria a influenciar naturalmente nas escolhas que você faz com o seu trabalho, com seus estudos, com as oportunidades que surgem? Quando você começa a olhar para o seu tempo com outros olhos, algo curioso acontece. Você começa, sem perceber, a olhar para si mesmo com outros olhos também.
É como se, ao ajustar o relógio interno da riqueza, ficasse mais nítido um outro ponto que sempre esteve ali, mas meio embaçado. A forma como você se enxerga define silenciosamente o quanto você permite receber. E é aqui que entra de forma muito profunda o tema 2, o salário que mora na sua identidade, porque 7 dias de consciência valem mais que 7 anos de esforço cego. Porque não adianta apenas tentar correr mais rápido no mesmo chão, se, lá no fundo, você ainda acredita que nasceu para ser limitado. A dor de se sentir condenado a um teto financeiro invisível. Talvez você viva isso há anos. Você trabalha, se esforça, tenta fazer tudo certo, estuda, se dedica e, mesmo assim, parece que existe um valor máximo que você nunca consegue ultrapassar. Quando chega perto de ganhar mais, alguma coisa acontece. Uma conta extra aparece, um problema de saúde, um gasto inesperado, um erro, uma demissão, um relacionamento que desestabiliza tudo. E você, esgotado, começa a construir uma narrativa perigosa. Acho que não é para mim. Acho que Deus não me quer rico. Acho que minha vida é essa mesmo. A sensação de que, não importa o quanto você se esforce, existe um limite oculto que você nunca consegue ultrapassar, como se fosse o tipo de pessoa que não nasceu para prosperar. Essa dor é muito profunda porque não é só sobre dinheiro, é sobre identidade. É como se o mundo tivesse um lugar reservado para você, com um teto baixo, e toda vez que você tenta se esticar um pouco além, algo te puxa de volta. Só que, olhando com honestidade espiritual e científica, essa condenação não é uma sentença divina. É um conjunto de crenças, emoções e memórias que o seu cérebro e o seu corpo assumiram como verdade. Joseph Murphy falava do poder do subconsciente como um solo fértil. Aquilo que você planta repetidamente ali, em forma de pensamento e emoção, cresce como realidade. Bruce Lipton, na epigenética, mostra como nossas crenças podem literalmente influenciar nossa biologia, nossa disposição, nossa coragem para agir. Então, se lá no fundo você carrega a ideia de que é errado ganhar muito, é perigoso se destacar, é injusto prosperar mais do que a família, o seu próprio sistema interno começa a sabotar qualquer coisa que ultrapasse esse teto. E isso nos leva a um ponto essencial: mito perigoso. Achar que dinheiro responde só a esforço, não à identidade. A cultura do corre, da exaustão, da produtividade a qualquer custo te ensinou que, se você ainda não prosperou, é porque não se matou o suficiente. Só que, se esforço fosse a única medida, pessoas que se arrebentam de trabalhar seriam as mais abundantes do mundo, e você sabe que não é assim. O cérebro não entrega oportunidades, decisões e escolhas apenas para quem se esforça. Ele entrega para quem se enxerga como alguém que pode, que merece, que tem autorização interna para receber. Como seu cérebro filtra oportunidades, negociações e decisões a partir da imagem que você tem de si mesmo? E por que seu salário interno é definido muito antes do contra-cheque? Pense em quantas vezes você já topou ganhar menos do que valia, aceitou condições injustas, deixou de pedir aumento, cobrou barato pelo seu serviço ou nem se candidatou para algo porque achou que não era para você. Não foi Deus que te tirou daquela vaga. Não foi o universo que fechou essa porta. Muitas vezes foi esse salário interno que você nem sabia que tinha comandando tudo nos bastidores. A mente cria um tipo de termostato financeiro. Quando você começa a ganhar acima do que esse termostato considera normal, ela cria formas disfarçadas de voltar à zona conhecida. E aí entra uma quebra de expectativa. Às vezes, não falta estratégia, falta permissão interna para ganhar mais rápido. Você pode ter um plano, um talento, uma ideia boa, um caminho viável. Mas se por dentro ainda existe culpa por prosperar, lealdade inconsciente à história da família ou medo de trair a própria origem, esse crescimento acelera até um ponto e trava. A culpa, a lealdade inconsciente à história da família e o medo de trair a própria origem podem sufocar qualquer movimento financeiro acelerado, mesmo com boas ideias na mão. Talvez você tenha crescido ouvindo que gente rica é arrogante, que dinheiro afasta de Deus, que prosperar demais é perigoso. Talvez você tenha visto seus pais se sacrificando muito e, sem perceber, tenha feito um pacto interno. Eu não vou viver muito melhor do que eles, seria injusto. É claro que você não pensa isso conscientemente, mas o subconsciente guarda essas lealdades invisíveis.
A neurociência mostra que nossas decisões são, em grande parte, tomadas em milissegundos por camadas profundas do cérebro, antes mesmo da parte racional justificar. A espiritualidade amorosa não nega isso, ela amplia, mostra que Deus não se ofende com o seu crescimento, mas te convida a crescer com consciência, com coração alinhado, sem pisar em ninguém, sem se perder de si. Para começar a mexer nisso em 7 dias, não é sobre virar outra pessoa de uma hora para outra, é sobre iniciar uma atualização sincera daquilo que você acredita sobre você mesmo. E é aqui que entra a técnica de 3 etapas: atualizar a autoimagem financeira em 7 dias. Uma sequência de observação de diálogos internos, ressignificação de frases herdadas e criação de microações que confirmam, para o cérebro, uma nova identidade em relação ao dinheiro. Nos próximos dias, se você escolher entrar nesse processo, pode fazer algo assim. Primeiro, observe. Pegue um caderno e, ao longo do dia, anote frases que aparecem na sua mente quando você pensa em ganhar mais, cobrar mais, pedir aumento, empreender, mudar de área. Pode ser um sussurro, tipo, vão achar que você é metido, ninguém vai pagar isso, melhor não mexer com isso, eu não sei o suficiente. Essa é a voz do seu salário interno falando. Segundo, ressignifique. À noite, releia essas frases e, ao lado de cada uma, escreva uma nova versão, mais alinhada com quem você deseja se tornar. Se a frase antiga é "ninguém vai pagar isso", a nova pode ser "existem pessoas que valorizam exatamente o que eu ofereço, eu só ainda não estou olhando para elas". Se a antiga é "eu não mereço ganhar mais que meus pais", a nova pode ser "honrar meus pais também é permitir que a próxima geração avance um pouco mais". Terceiro, microações. Escolha, a cada dia, uma ação pequena, mas concreta, que represente essa nova identidade. Pode ser ajustar levemente o preço de um serviço, se candidatar a uma vaga que você se boicotaria antes, estudar por 30 minutos um assunto que te aproxima de uma renda maior, conversar com alguém que já está onde você quer chegar. O cérebro aprende por repetição e por experiência. Quando você age de um jeito um pouco mais alinhado com essa nova autoimagem, ele registra: isso é possível, isso é seguro, isso é você também. Para facilitar esse entendimento, imagine agora a analogia inesperada, o crachá invisível que você usa na vida. Como se você circulasse pelo mundo com um crachá energético escrito "até quanto eu aceito receber". A técnica não é só ganhar mais em 7 dias, é imprimir um novo crachá e começar a agir como alguém que o carrega. Esse crachá ninguém vê, mas todo mundo sente, inclusive você. Ele está presente quando você entra numa entrevista de emprego, num pedido de aumento, numa negociação com o cliente, numa conversa sobre parceria. Se o crachá interno diz "eu aceito pouco", o seu corpo se encolhe, a voz hesita, o olhar se desvia. Se o crachá começa a dizer "eu aceito ser respeitado, eu aceito ser bem pago, eu aceito crescer", algo na sua postura muda, mesmo que discretamente. A espiritualidade, quando madura, não pede que você se diminua para ser humilde. Ela convida você a reconhecer o valor que Deus já colocou em você e expressá-lo com responsabilidade. A neurociência emocional explica que, ao repetir novas imagens de si mesmo, acompanhadas de novas emoções e pequenas ações coerentes, você cria novas redes neurais, novos caminhos de identidade. E, pouco a pouco, o salário que mora na sua identidade começa a subir, antes mesmo do salário oficial. Pergunta para você guardar. Se o seu crachá invisível pudesse ser reescrito nestes próximos 7 dias, o que você deixaria de aceitar e o que você começaria a permitir na sua vida financeira? Quando você começa a mudar esse crachá invisível, algo muito profundo é tocado dentro de você. Porque, quase sempre, por trás da autoimagem financeira, existe um estado emocional constante de alerta. E é aqui que entra o tema 3, a técnica dos 7 dias para sair do modo sobrevivência e entrar no modo criação de riqueza. Talvez, se você for sincero com você mesmo, perceba que passa boa parte dos seus dias num estado de tensão que você nem chama mais de tensão, você chama de normal. É uma mistura de aperto no peito, preocupação no fundo da mente, medo de abrir o aplicativo do banco, medo de alguma coisa dar errado no trabalho. A ansiedade oculta de quem quer dinheiro rápido, medo de não sobreviver ao mês.
Por trás do desejo de um salário em 7 dias, muitas vezes está o pânico silencioso de faltar, de depender de outros, de perder dignidade, e esse medo empurra a mente para decisões de desespero. Não é que você seja ganancioso. Muitas vezes, você só está tentando desesperadamente garantir que não vai passar vergonha, que não vai ver a luz cortada, que não vai precisar pedir ajuda de novo. Esse medo é humano, compreensível e não é prova de falta de fé, mas ele tem um efeito direto no seu cérebro e no seu espírito. Quando o corpo acredita que está em risco, ele liga um botão interno chamado modo sobrevivência. E nesse modo, tudo o que não for urgente demais fica em segundo plano. O fator silencioso, o cérebro em estado de ameaça, bloqueia o fluxo criativo de riqueza. Quando o sistema nervoso está em alerta, o sangue e a energia se deslocam para lutar ou fugir. Pensar em soluções inteligentes, conexões, ideias e sincronicidades financeiras torna-se biologicamente mais difícil. Isso não é fraqueza, é fisiologia. Joe Dispenza fala muito disso. Enquanto você está viciado em estados de estresse, o seu cérebro repete o passado. Você reage, não cria. E, espiritualmente, é como tentar ouvir a voz de Deus em meio a um alarme tocando sem parar dentro de você. A partir dessa guerra interna, nascem decisões de desespero, aceitar qualquer proposta, cair em golpes travestidos de oportunidade, se endividar para tapar um buraco imediato, dizer sim quando seu coração está gritando não. Por isso, vem uma revelação contraintuitiva. Você não manifesta a abundância, você a permite ao sair da guerra interna. A técnica não é gritar para o universo o que você quer, mas acalmar o campo interno o suficiente para permitir que perspectivas mais elevadas se tornem acessíveis. Não é sobre forçar o campo quântico a te obedecer. É sobre entrar num estado interno em que você consegue enxergar caminhos que, no modo pânico, você simplesmente não via. Greg Braden fala sobre coerência entre cérebro e coração. Quando você respira, se centra, ora ou medita de um lugar de confiança, algo se alinha em você, e esse alinhamento muda o tipo de resposta que você consegue perceber da vida. Então, para esses 7 dias, eu te proponho algo muito prático. Antes de qualquer decisão financeira importante, seja pagar uma conta, aceitar um trabalho, fazer uma compra, negociar um valor, você ativa uma pequena rotina. Exercício prático de 7 dias, rotina de desativação da escassez antes de qualquer ação financeira. Pode funcionar assim. Sempre que você for mexer com dinheiro, pare por 3 minutos, se possível. Feche os olhos, respire profundamente 3 vezes, sentindo o ar entrando e saindo. Depois, leve a atenção para alguma parte do corpo que esteja mais tensa, o peito, o estômago, os ombros, e apenas reconheça: ok, eu estou com medo, eu estou em alerta, e mesmo assim eu escolho respirar aqui. Em seguida, faça, em silêncio ou em voz baixa, uma oração simples. Deus, Espírito Santo, Universo, acalme em mim o que está em guerra para que eu possa enxergar com clareza. Não é para ignorar o medo, nem para fazer loucura. É para, por alguns segundos, dar espaço a uma outra resposta que não seja apenas a do pânico. Às vezes, a resposta será: eu pagaria essa conta mesmo assim, mas sem me xingar. Às vezes será: eu esperaria um pouco antes de fazer essa compra. Às vezes será: eu pediria um prazo, eu negociaria, eu ofereceria outra coisa. O importante é treinar o cérebro a consultar outro lugar dentro de você, além do desespero. Para visualizar isso de um jeito mais profundo, imagine a metáfora: tentar encher um rio de dinheiro num terreno rachado pela seca. Enquanto a mente estiver rachada pela ameaça, qualquer fluxo que vier escorre embora. Os 7 dias de técnica são, antes de tudo, umedecer essa terra interna para que algo possa realmente ficar. Pensa num solo ressecado durante uma seca forte. Quando, de repente, cai uma chuva pesada, a água não entra, ela escorre pela superfície. O chão não está pronto para receber. É isso que acontece quando algum dinheiro entra na sua vida, mas o seu estado interno ainda é de ameaça extrema. O dinheiro escorre em decisões precipitadas, em compensações emocionais, em desorganização. Quando você começa a regar esta terra aos poucos, com respiração, consciência, oração, pequenas escolhas mais calmas, o solo vai ficando mais macio. Aí sim, quando a chuva vier, na forma de um trabalho melhor, de uma oportunidade, de um cliente novo, de um salário extra, algo pode penetrar, algo pode ficar, algo pode criar raiz.
A espiritualidade verdadeira não ignora a biologia, ela a honra e trabalha junto com ela. E a neurociência espiritual nos lembra, estados emocionais são chaves de acesso para realidades diferentes. Pergunta para você levar para o seu dia. Em quantas decisões financeiras da sua vida, quem decidiu foi o medo? E como seria começar a deixar, aos poucos, que uma parte mais calma e conectada à sua também tenha voz?